O RN no Ar de hoje recebe para uma entrevista ao vivo a cirurgiã vascular Glenda Rocha. Bom dia, doutora Glenda. Bom dia a todos. Começar falando acerca do problema das varizes, que atinge a tantas pessoas, mas que hoje não é como foi no passado, um problema que causava dores às pessoas. Não, a situação do tratamento já está bem evoluído. Mas a pergunta, acho que muitas, principalmente as mulheres, tem como prevenir a varize ou é uma coisa que não tem como prevenir? Bom, é o seguinte, a varize, ela continua dando dor, continua dando sintomas. Agora, existem, vamos dizer assim, o tratamento está mais acessível, né? A especialidade cresceu muito, inclusive em Natal, em termos de quantidade de médicos. A varize é uma doença que é muito difícil a sua prevenção, porque ela é multifatorial. A pessoa nasce com uma tendência a ter varize, isso por genética. E os fatores predisponentes, que são principalmente o hábito de se trabalhar em pé, de se viver em pé, isso é muito difícil de você evitar. O uso de hormônios, a obesidade, o sedentarismo, esses são os fatores que fazem desencadear as varizes nas pessoas que têm a tendência. Então, para você ver, é muito difícil você ter uma prevenção. Não existe uma medida eficaz de prevenção. Tipo, se você fizer isso, você não vai ter mais varizes, certo? Então, a gente tenta orientar os pacientes para tentar controlar esses fatores. A senhora falou em fatores como obesidade, sedentarismo, isso. Mas não falou, por exemplo, a questão a predisposição do sexo. Eu falo do sexo se é homem ou se é mulher. Existe isso ou não? Existe. A doença atinge os dois sexos, mas muito mais frequente na mulher, porque ela está muito relacionada com o hormônio feminino. Ah, então por conta disso é que é mais comum. A frequência de quase 4 para 1, 4 mulheres para um homem. Doutora Glenda, e a gente falava de tratamento no início da nossa reportagem, na nossa entrevista aqui, qual o tratamento para a varize? É apenas aquele tratamento com as agulhas ou existe um tratamento com medicamentos, tratamentos alternativos? Existe, sim, o tratamento de tirar a varize. O tipo de tratamento vai depender do tamanho da varize, certo? Não é nem pela quantidade. Existem técnicas novas, né? Existe a famosa aplicação, que ela geralmente é indicada quando você tem só aqueles vasinhos pequenos, que a gente chama de telangiectasias. Mas muitas vezes o paciente chega pensando que o tratamento é só aquele, mas existe uma veia nutridora maior que o médico consegue detectar. Muitas vezes o paciente não vê. E aí esse tratamento já não é mais só aplicação. Hoje nós temos vários tipos de tratamentos que alguns até às vezes evitam a cirurgia. Nós temos a técnica da espuma, da escleroterapia com espuma, e nós temos também o laser transdérmico. E existe também para tratamento, quando as veias safinas estão doentes, existe as técnicas chamadas de termoablação, que são ou endolaser ou a radiofrequência. Doutora Glenda, quanto à questão da varize, a senhora apontou um reflexo de uma série de fatores. E a minha pergunta é, quando uma pessoa tem varize, aquilo ali é o corpo dela indicando o que é ela? Que ela está com problema de circulação ou essa questão genética fala muito mais alto do que eu? A varize é uma doença das veias, que é um tipo de vaso. Nós temos as veias, as artérias e os vasos linfáticos. Então, é um problema da circulação venosa. E é uma doença que hoje é considerada uma doença que não tem cura, porque você tem aquela veia que tende a dilatar. Então, a vida inteira o paciente vai ter tendência a ter varize. Existe muito aquela ideia dos pacientes que não adianta tratar que a varize volta. A varize bem tratada, ela não volta, tá? Ou ela é destruída ou ela é tirada. Por exemplo, na cirurgia, o cirurgião tira aquela veia doente. Só que você tem uma infinidade de veias no subcutâneo, né? E essas veias têm a tendência a dilatar. Então, você tem que mudar seus hábitos de vida, né? Se você trabalha o dia inteiro em pé, você tem que fazer uma atividade física. Se você não pode fazer uma atividade física, você tem que usar uma meia elástica. Mas se você não muda seus hábitos, fatalmente vai ter novas varizes. Quer dizer, então, para a gente entender, o tratamento ele existe e ela não volta, mas não volta especificamente naquele local. Ela pode aparecer, a pessoa pode voltar a ter varizes em outros locais. Porque outra veia que você tinha, que era normal, se tornou varicosa. A varize é uma veia que ficou doente. Tá, falando ainda acerca dessa questão do tratamento, a senhora falou do tratamento do uso de esponja, né? Aquele que... Espuma. De espuma, perdão. E quais são as outras formas também que as pessoas podem usar, além, de, claro, da cirurgia, que é um pouco mais drástica? Os tratamentos que dispomos hoje são
A escleroterapia, que é a famosa aplicação, a escleroterapia com espuma, o laser transdérmico e a cirurgia. Doutora Glenda, em sendo percebido a varize, né, a questão da varize, principalmente nas pernas, as pessoas precisam tratar logo daquilo? É algo que elas possam conviver tendo aquilo? É estético, não é estético, é muito mais fisiológico? O que é realmente o impacto da varize na saúde das pessoas? A varize é uma doença, certo? E como toda doença, tem vários estágios, né? Geralmente, toda doença, quando se trata na fase inicial, o tratamento é mais simples. É isso que eu falo para os pacientes. Às vezes o paciente pergunta, eu preciso tratar? Se você não tratar na fase inicial, a doença vai piorar. E piora a ponto de se tornar um problema de saúde pública. Porque a fase grave da varize, chama-se insuficiência venosa crônica, o paciente pode ter ou trombose venosa, pode ter aquelas úlceras varicosas, que é uma causa importante de afastamento do trabalho, certo? Então, assim, nem todo mundo que tem varize vai evoluir para uma úlcera, mas a gente não tem como prever quem vai, né? E se você não tratar, a doença pode evoluir. Até sexta-feira agora está acontecendo aqui em Natal um congresso, né, sobre este tema, e aí eu pergunto à senhora, até para que a gente possa trazer ao telespectador, quais são as novidades, o que é que tem sido debatido nesse congresso? Nós estamos sediando o 42º Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular. É o maior congresso, o maior evento da nossa especialidade no país. Está se discutindo todos os tipos de doenças vasculares, desde as venosas, as linfáticas e as arteriais. O que tem de mais novo é justamente o laser, a espuma, né, em forma de tratar. E na parte arterial é o uso dos stents, as tecnologias para, vamos dizer assim, não é para desentupir, mas para revascularizar os territórios que têm entupimento. Natal está sediando o congresso. Eu queria que a senhora falasse um pouco da importância de se trazer um congresso desse porte aqui, para que os profissionais tenham acesso, enfim, para que a gente possa evoluir nas formas de tratamento, claro. Nós do Nordeste, né, temos é mais difícil para a gente ir para congresso fora, né? É muito mais longe, é um gasto. Então, é interessante você ter perto de você, da sua região, um congresso desse porte, porque nós temos, além de grandes nomes de palestrantes nacionais, nesse congresso nós temos 34 palestrantes internacionais. E esse intercâmbio, essa troca de informação, com certeza vem a agregar, vem a fomentar ainda mais o desenvolvimento, né, desse segmento aqui em nossa capital. Doutora Glenda, eu agradeço a participação da senhora hoje aqui em nossa entrevista, esclarecendo um pouco mais ao público alguns mitos, né, algumas formas de tratamento de uma doença que pode não ter na sua fase de início uma gravidade tão grande como outras do sistema cardiovascular da gente, mas que com certeza acomete uma gama enorme, principalmente de mulheres, como a senhora falou. Verdade.